Senhoras e senhores, hoje é dia, tá? Hoje é um dia muito especial e de realizações para esse canal, mas especialmente para essa pessoa, né, que está por trás desse canal, esse humilde analista que vos fala. Bom, tu já viu na capa do vídeo, mas como eu quero fazer o meu preâmbulo, né, e ninguém vai me tirar esse direito, eu ainda vou fazer mistério. Primeiro, eu vou dizer que ele é craque, né? Um craque que é um dos melhores do mundo na posição onde atua. Depois, eu vou dar uma pista dizendo que ele não é inspetor criminal e que ele ainda não dá nome ao estádio do Flamengo. Sim, o meu convidado de hoje é o camisa 10 da zaga. Eu tô falando, óbvio, só podia ser uma pessoa no mundo. Eu tô falando de Léo Ortiz. E ele vai me dar licença para que eu saia da teoria e invada a área técnica. Léo Ortiz, rapaz, quem diria, hein? Quem diria? Muito obrigado pela tua presença aqui, meu caro. E assim, eu já começo com a primeira pergunta, depois do agradecimento, que assim, esse é um canal que ele é voltado exclusivamente para análise tática. É muito raro eu falar de outra coisa, né? Mas infelizmente para mim, a tática não é a única dimensão relevante do futebol. Então, tem muita coisa que eu não sei, a tática eu já não sei, imagina o resto, né? Então eu te pergunto, tática, técnica, física ou mental, na tua opinião, qual é a principal dimensão de um jogo? Bom, primeiramente agradecer pelo convite, dizer que é um prazer estar participando aqui. Eu que já comentei contigo que eu acompanho sempre que posso o canal e os vídeos e gosto de acompanhar não só o teu, mas de outras pessoas que também fazem esse tipo de análise que vai mais do que o básico do futebol, né? Se aprofunda um pouco nas razões pelo que a gente faz dentro de campo. Então, quero te elogiar, parabenizar também pelo conteúdo que tu coloca aí no YouTube, principalmente. E respondendo a tua pergunta, eu acho que tudo tem uma importância, sim, mas eu acho que o principal é o mental, eu acho, porque ele afeta, acho que todas as outras variantes, né? Eu acho que afeta a parte física, se você não está mentalmente preparado para um esporte de alto nível, fisicamente você vai sentir, uh, taticamente vai te afetar em relação daqui a pouco o entendimento do jogo, a velocidade de reação para uma decisão ali dentro de campo, uma tomada de decisão dentro de campo. E tecnicamente também afeta, porque se você não está devidamente concentrado, devidamente preparado para realizar os movimentos dentro de campo, em algum momento você vai errar um passe, não vai finalizar da melhor forma, não vai estar preparado para todos os momentos do jogo, para que você faça a ação de uma forma perfeita. Então, eu acho que é um combo de tudo, mas acho que o principal é o mental, por afetar nas outras variantes, né? Porque a gente vê muitos jogadores que às vezes taticamente não cumprem um papel tão importante ou tão à risca, mas tecnicamente conseguem sobressair a isso. Ou até jogadores que taticamente cumprem muito a função e que às vezes tecnicamente não são tão dotados como outros e que conseguem jogar num nível muito alto, né? Então, eu acho que, lógico, quando você tem muito de todas elas, aí você vê os caras que realmente são diferentes e que chegam no topo, né, dos esportes. Léo, eu ia até te fazer essa pergunta depois, mas aproveitando essa tua resposta, assim, quando o Flamengo começou o namoro ali contigo, né, e durou um pouquinho, né? Foi um namoro longo. Eu parei para estudar você, né? Eu faço sempre isso, né? Quando alguém é especulado e vem de fontes ali que você imagina que seja verdade, eu começo a estudar e assisto no mínimo 6 jogos inteiros, né? Eu pinço ali aleatoriamente todos os contextos e vejo 6 jogos. E, cara, a coisa que mais me chamou a atenção no teu futebol,
além da óbvia qualidade técnica, isso a gente já sabia, né? A gente já sabia, mas o que eu mais me impressionei foi a confiança que tu tem para jogar bola, porque assim, você confia muito em se expor mesmo, né? Eu lembro de um lance, foi o que mais me impressionou, você já repetiu 1000 vezes no Flamengo. Você receber a bola, basicamente na zaga pelo lado direito, depois a gente vai fazer um parêntese disso, porque parece que tu quase nunca jogou nessa posição que é a tua principal, e foi progredindo, tabelando com lateral, depois tabelando com volante, daqui a pouco você já está na ponta direita e deixou um espação às costas. Se perder a bola, vai ser um problema e pelo entendimento baixo de futebol das pessoas, você ainda vai ser crucificado. E assim, tu é também sem a bola, é muito raro te ver correr para trás, né? Opcionalmente, você nunca corre para trás, você vai sempre correr para frente. E isso envolve um nível de risco muito mais alto, né? Assim, qual que é a origem dessa característica tua, dessa confiança? Se tu sempre foi assim, e como que é manter essa confiança alta até quando tu não tá bem, digamos assim, ou sei lá, tu não tá se sentindo tão bem, mas você arrisca, sempre no limite? Cara, eu acho que eu sempre tive muito confiança na minha maneira de jogar, né? Eu acho que em alguns momentos isso pode ter me prejudicado, uh, em alguns clubes, assim, de não ter jogado tanto, de não ter tido as oportunidades, talvez, que eu poderia ter recebido. Mas acho que, cara, eu sempre fui muito, não vou dizer fechado, porque eu acho que eu sou muito aberto a críticas e coisas que podem construir e melhorar o meu jogo. Mas eu acreditava muito no que eu fazia, que, claro, corre risco, mas eu acho que futebol é um jogo de riscos. Se você não correr riscos em algum momento, às vezes você não vai ganhar o jogo. Em algum momento ou outro, pode fazer perder o jogo? Pode também, mas eu acho que eu prefiro uma forma que vai me dar mais chances de ganhar o jogo do que algo que vai ficar sempre naquela possibilidade de empatar, sabe? De não querer ganhar o jogo. Eu quero ganhar o jogo sempre. Então, eu acho que vale esse risco, né? O Felipe fala muito em relação a isso, né? De correr riscos. Lógico que quanto mais o tempo vai passando, eu acho que isso eu fui entendendo, de que onde eu posso correr esses riscos, em que momento eu posso correr esses riscos. Mas eu acredito muito em fazer aquilo, tipo, sempre, em ter uma ideia do que eu faço, de jogo, do que eu faço, e não ser um cara resultadista, sabe? Tipo, de analisar só pelo que aconteceu depois. Eu sou um cara que procuro sempre, como eu falo, roubar a bola, tentar sempre manter a posse de bola. Acho que isso as pessoas vêm comentando cada vez mais sobre isso. Então, lógico que em alguns momentos vai gerar um erro e isso vai dar uma situação para o adversário. Pode ser, mas eu não posso ser elogiado por isso e ao mesmo tempo, quando a mesma pessoa que me elogia por isso, ela vier me criticar ao momento que eu tentar e não dá certo. Então você tá me criticando por uma coisa, pelo se deu certo ou se deu errado, e não pelo que você gosta que eu faça, entendeu? Então, eu sempre acreditei nisso. Acho que, como eu disse, fui evoluindo em relação a entender os riscos. E eu sempre acreditei que em algum time, e em buscar times, provavelmente, que iriam me dar esse tempo. E acho que me dar esse tempo de desenvolver, principalmente o meu estilo de jogo, e que acreditavam nisso, né? E eu acreditava que tinha muitos times que pensavam dessa forma. E, primeiramente, foi o Red Bull Bragantino, que me deu a oportunidade, depois que eu passei pelo Inter, passei pelo Sport, que me deu a oportunidade de botar o meu estilo de jogo em prática, de construir desde trás, e ao mesmo tempo também colocando esses riscos na hora de correr para frente, na hora de defender, de sempre estar buscando pressionar alto. Acredito que um pouco da questão de eu correr muito para frente porque eu sempre joguei futsal por boa parte da minha vida, então a questão da antecipação sempre foi uma coisa que eu tive desde o futsal, então foi uma coisa que eu sempre evoluí, sempre cresci, lógico, trazendo pro campo, né, que é um jogo totalmente diferente, mas que algumas coisas casam bem, então isso foi uma coisa que eu trouxe. Também com alguns treinadores que passaram e que instigaram isso em mim,
ali no Bragantino, principalmente com essa ideia de marcação alta, de pressão a todo momento, de correr mais riscos, e isso pegando um cara que é um pouco mais radical em relação a isso, e que eu cresci muito mesmo em 6 meses, que foi o Caixinha, que falava muito sobre correr riscos e, cara, ele era um cara muito rigoroso em relação a estar com a linha em cima da linha do meio do campo. Se você estava 1 metro para trás, ele já pegava o vídeo e passava. Então, eu nunca tive medo disso, assim, sabe? De em algum momento ter que apostar, de estar no meio do campo e o cara lançar nas suas costas, você ter que correr. Mas o nosso estilo de jogo de correr para frente e antecipar, com o time pressionando ali, acho que é um conjunto também. Se o time não pressiona lá na frente, também fica muito difícil de você jogar com a linha. É um sincronismo muito grande. Mas eu sempre tive muita coragem para fazer isso. Acho que confiança na leitura de jogo também, porque isso também vai um pouco de postura corporal ali, assim, em você estar preparado para antecipar, mas também preparado para ler o que o jogador vai fazer. Se ele vai lançar nas costas, você já correr um pouco antes para se posicionar e pegar essa bola. E hoje no Flamengo, com o Felipe, principalmente, me favoreceu muito isso, porque ele tem uma ideia de jogo muito agressiva, de construção desde os zagueiros, de marcação lá em cima. Então, isso facilita muito para as minhas características. Uma coisa que você trouxe, a minha pergunta de ia emendar essa, a minha pergunta sobre o Caixinha, você já falou tudo, né? Assim, o Caixinha, ele é um cara extremamente agressivo, mas uma coisa que eu percebo do teu jogo é que mesmo quando a bola está descoberta, mesmo quando o resto do time, digamos assim, ou não fez sua parte, ou não pôde fazer sua parte porque foi batido pelo ataque adversário, mesmo assim, muitas vezes você se expõe e por escolher um perfilamento corporal certo... Gente, o Léo Ortiz interceptou nesse primeiro jogo dele com o Felipe Luiz 12 bolas. 12 bolas, de acordo com os base. Aqui a bola vai ser lançada por dentro e o Rodrigo Garro, ótimo jogador do Corinthians, vai estar de frente. O que a gente sabe, né? Quando o jogador tá de frente, o passador tá de frente, a defesa se encontra num momento de bola descoberta. Nessa hora, o zagueiro tem que correr para trás, teoricamente. Mas se ele for um zagueiro que tem muita confiança no seu jogo e tem ótima leitura, ele não vai se intimidar e continuar andando para frente mesmo com a bola descoberta. E o Léo Pereira e o Léo Ortiz tem muito isso na sua natureza. Vejam como o Léo Ortiz vai interceptar um passe ao invés de virar para trás. Quantas vezes na sua vida você viu um zagueiro ficar de lado, perder a referência da bola e durante o giro do próprio eixo para tentar interceptar essa bola, a bola entrar no pé do adversário e fazer enfiada de bola para gerar o gol? Gente, isso foi uma não chance clara que o Corinthians teve graças à abordagem defensiva do Léo Ortiz. Você intercepta, ou no mínimo dificulta, faz o cara jogar com a perna ruim. Isso é uma coisa que você aprendeu com ele? É alguma análise que você tem de analista individual? É a tua percepção do jogo, teu estudo do oponente direto? Da onde que você tem isso? Cara, eu lembro da tua estreia. A tua estreia como titular na Libertadores tem um lance que, para quem é analista, é assim, é coisa de cinema, que é um 2 contra 2, 3 contra 2 e tu e o Léo Pereira fazendo uma gestão de desvantagem absurda. Aquilo ali foi a coisa mais linda do mundo e as pessoas a olho nu não percebem, não sabem, nem entendem que lance é esse. Eu vou até colocar na edição esse lance, mas como é que tu aprendeu a ter essa leitura? Cara, eu acho que desenvolvimento, como eu falei, essas gestões de vantagem também você tem muito no futsal, então você tem muitas vezes que escolher alguma decisão para o adversário, assim, você complicar a decisão dele, né? Às vezes no futsal, principalmente, você tem muito, às vezes, num 2-1, um 3-2, numa transição, né? Então, acho que isso eu tive desde o futsal, mas eu procuro sempre estudar muito, assim, não só meus lances, mas vejo muitos jogos também. Às vezes a gente nem sempre consegue muitas características dos jogadores que a gente vai jogar contra, porque dependendo do time, você não tem muita coisa, ou você não conhece tanto o jogador, né? Por exemplo, acho que a minha estreia foi contra o Palestino, então às vezes você não tem o conhecimento do jogador que está lá, às vezes na hora você não sabe qual a perna dominante, então você tem que raciocinar muito rápido para ver com que perna que ele está conduzindo, para tentar, de alguma forma, como você falou, gerir essa desvantagem ali.
Mas foi algo que eu sempre desenvolvi, acho que também aprendendo com outros jogadores. O Davi foi um cara que aqui no Flamengo me ajudou muito, assim, e eu sempre falo, eu acho que não tem idade para você se desenvolver e aprender outras coisas. E, pô, com 28 anos, ano passado, eu pude ter a oportunidade de jogar com um jogador como o Davi, e ele passava muita coisa, assim, ele falava muito, assim, durante o treino, e a gente conversava bastante também, não só comigo, mas com o Léo, e ele falava muito disso, às vezes, no meio do treino, tipo, você fazer algum trabalho de 3-2, de 4-3, e ele falava, tenta induzir dessa forma aqui, porque daqui a pouco o cara vai ter que dar um chute de fora da área, e aí é uma vantagem já você ter pro goleiro ter esse chute de mais longe. Então eram coisas que a gente conversava dentro do treino, mas também é muito leitura ali, não só, como eu falei, nesse jogo aí, nessa situação, foi uma gestão, acho, muito boa nossa, do mim e do Léo, acho que o entendimento nosso sempre foi muito bom e muito parecido, então a gente, mesmo no primeiro jogo, assim, não tendo jogado junto, a gente já se entendeu muito bem e deu muito certo. Então, acho que é desenvolvimento, eu acho que eu sempre fui muito aberto a aprender, independente da idade que eu tinha, desde a base. Até foi uma situação curiosa esses dias, que um cara que jogou comigo na base até, e hoje ele nem tá jogando mais, ele me perguntou assim, você imaginava que tipo, você ia chegar nesse nível assim, de Flamengo e de estar disputando essas grandes competições? O que você acha que foi, tipo, principal para você chegar? Eu até falei, cara, eu acho que eu sempre quis aprender, assim, eu nunca, tipo, ouvir crítica não é bom, não é, mas, tipo, eu sempre escutei muito, tanto meu pai lá desde pequeno, quando ele, depois jogo, me falava muito mais críticas do que elogios, e eu não entendia muito bem, às vezes ficava meio bravo, mas acho que isso me ensinou a, tipo, cara, é ruim ouvir crítica, mas às vezes é bom você ouvir, principalmente de pessoas que entendem e que vão ver outros lados do jogo, e treinadores, tipo, trazer e ver o que realmente eu poderia ter tomado de decisão melhor dentro de campo, o que daqui a pouco não fazia sentido, mas sempre refletir em relação a isso e ser um cara aberto para poder crescer, independente do nível que eu estivesse, tanto lá na base, como hoje no Flamengo, poder evoluir e crescer dentro do meu jogo. É muito rara essa característica. O Davi, eu acho que dos jogadores que eu acompanhei no Flamengo depois de ter me formado analista, estudado muito, eu acho que foi o cara que eu mais vi levando culpa por gols em que ele foi perfeito na gestão de desvantagem, por lances que o Flamengo sofreu finalização e ele tinha sido perfeito ao fazer o cara finalizar com a perna ruim numa desvantagem grande, e ele era atacado nas redes sociais enquanto o jogo estava acontecendo, e eu lá na infantaria, pessoal, e tá gerindo a desvantagem, ele foi perfeito no lance, cara, e tá disposto a comprar essa briga, não é todo mundo, Léo. Não, eu acho que às vezes, acho que as pessoas, acho que vêm entendendo cada vez mais, assim, acho que muito parte também do trabalho de vocês, assim, de mostrar uma visão do que o jogador tem dentro de campo, do que o time é armado para isso. O que as pessoas não entendem é que às vezes não, o futebol não é uma ciência exata, né? Então não é porque você vai tomar a decisão certa, que você vai gerir a desvantagem certa, que daqui a pouco você vai fazer o cara chutar com a perna ruim, de fora da área, da intermediária, e o cara vai acertar o trinco, vai acertar o ângulo, e, cara, é mérito do cara também. Tem o mérito do adversário. O adversário se prepara também. Às vezes a gente fala isso, não, pô, o adversário também treina e tal. Mas é a verdade. No nível que a gente tá, é isso. Tipo, às vezes você vai ter que escolher entre o Hulk ou o Paulinho chutar. Então, cara, é nesse tipo de coisa, às vezes, que eu acho que as pessoas vêm evoluindo nessa análise do jogo, mas muitas pessoas ainda não têm assim, a dimensão e o quão rápido, às vezes, você tem que decidir isso dentro de campo. No fim do dia, as pessoas elas se impressionam com qualidade, né? Então, eu acho que tu marca, pelo menos para a torcida do Flamengo de arquibancada, talvez você não tenha essa noção porque você está vivendo isso ainda, né? Mas tu marca uma fase em que talvez depois de muito tempo seja possível um zagueiro ser extremamente técnico
e não ganhar um rótulo negativo. O Léo Pereira sofreu muito com isso, o Davi foi o que mais sofreu com isso, eu acho, dos últimos tempos. Mas voltando para o teu amigo, para a ligação do teu amigo, eu estou puxando um fio grande. Eu ia fazer uma outra pergunta, já fui para a última, mas é isso aí, estou aprendendo. Voltando para o teu amigo fez uma pergunta que é a antítese da pergunta que eu te faria. E agora eu vou ter que fazer. Assim, o que ele falou foi que te perguntar se você achou que chegaria. Te vendo jogar, e eu fui também procurar jogo teu da base, tu sempre foi bom de bola. Para mim, tu foi um achado tardio demais. Sei lá, cara, será que ser filho do grande Ortiz, coordenador da base, ser filho do chefe, deu uma demorada maior na tua carreira de internacional e depois você foi para um time que não vende, né? E você tá no Brasil, assim, sorte do flamenguista te ver no Brasil. Qual é o teu diagnóstico, talvez, para essa explosão tão tardia? Você passou a ser visto como um craque com 28 anos e já como um grande jogador a partir dos 26. Quase você vai para uma Copa do Mundo com 26. É isso, você ia para a Copa do Mundo com 26, né? Não fosse a lesão. Cara, eu acho muito engraçado porque eu tenho alguns vídeos salvos daqueles, tipo, highlights, assim, de quando eu era, tipo, DVD, né? Quando a gente falava que era DVD de base, assim, né? Quando tinha os melhores lances, assim. E eu tenho muitas coisas que eu fazia parecidas com o que eu faço hoje, assim. Muitas coisas. Então, ter evoluído isso para o meu jogo, acho que era mais questão de tempo e de adaptação do que propriamente de coragem ou de alguma coisa assim, porque eu acho que desde o início, desde que eu comecei a jogar, eu sempre fui para essa característica, assim, né? E como eu falei, em alguns momentos acho que até posso ter me prejudicado por sempre ter tentado, em alguns clubes, com alguns treinadores, sempre ter tentado jogar, sempre ter tentado sair por baixo, não quero dar o balão, não quero. E talvez isso tenha me prejudicado de ter jogado um pouco menos em alguns momentos, mas eu acho que, assim, no começo da minha carreira profissional, principalmente, eu caí num cenário realmente difícil, assim, num momento complicado para o clube, para o Inter, né, que foi o clube que eu estava na época. Ser o garoto da base é sempre muito difícil, assim, porque no final das contas a culpa sempre vai para o mais novo, por falta de experiência ou alguma coisa. E no final das contas, todo mundo comete erros durante os jogos, os mais velhos e os mais novos. E os mais novos é por questão de experiência. Tipo, para mim nem sempre faz sentido, né? Lógico que tem erros por experiência, por falta de experiência, mas nem sempre o erro é por falta de experiência. Senão os mais velhos não errariam, né? Então acho que foi um pouco disso. Como eu disse, caí num ambiente mais complicado, assim, por ser a primeira Série B do clube, foi o primeiro rebaixamento do Inter. Então eu subi na Série B, num momento de reformulação, e o meu começo foi muito bom, assim. Meu começo foi muito bom, então do zero eu fui para 100, e a expectativa também virou do nada, como se eu fosse a solução dos problemas, né? Eu acho que você colocar essa pressão em cima de um garoto num momento tão conturbado assim para ser a solução da defesa é sempre muito complicado, porque eu vou cometer erros também, como eu disse, seja por falta de experiência ou seja por simplesmente você tá ali, você tá disposto a isso, né? Então eu acho que apesar de tudo, eu acho que foi um grande ano assim para minha carreira, sabe? Tipo, a gente fala em casa até, lógico que foi muito complicado passar o que eu passei naquele ano, assim, as críticas que eu tive até por todo o tempo que eu passei dentro do clube, de 5 anos de categoria de base, então pela história que meu pai teve também, né? Então foi difícil não só para mim como para minha família, assim. Então, mas a gente fala que o que eu vivi ali durante aquele ano foi equivalente a uns 5 anos de um jogador profissional, assim, de experiência, sabe? De viver essa pressão e tudo mais. E aí eu tive a saída para o esporte, porque eu precisava jogar, eu precisava viver outras coisas, viver outras experiências. Eu acho que foi, apesar de eu ter jogado, se não me engano, 17 jogos, eu acho, no ano, o que é muito pouco pela ideia que eu tinha, assim, saindo do Inter, eu pensava, não, vou sair daqui para ir para um clube para poder jogar e para poder, eu preciso de minutagem, né? E aí eu não consegui, acho que muito também pelo que eu falei agora, assim,
de ser muito fechado na ideia que eu tinha, e aí não casava muito com o que o clube tinha naquele ano. Então foi um ano também que eu joguei pouco, que acabou não cumprindo o objetivo que eu tinha, sabe, de amadurecer dentro de campo. Mas fora de campo foi extremamente importante para mim, porque também foi o momento que eu saí de casa, porque como eu tive minha base no Inter e eu sou de Porto Alegre, minha família é de Porto Alegre, então foi o momento que eu saí de casa, que eu pude amadurecer como pessoa mesmo, e também crescer dentro de campo, assim. Eu acho que vendo de perto, tendo outras experiências, sendo visto de outra forma, né? Porque no Inter era sempre visto como garoto da base, e lá era outra visão sobre o que eu iria construir, né? E aí acaba esse ano em que eu não joguei muito, em que a gente é rebaixado no Brasileiro também, então foi outra experiência diferente que eu tive, e aí surge a questão do Red Bull Bragantino, surge outra Red Bull Brasil na época, né? Surge outras oportunidades, mas quem tinha me subido da base no Inter foi o Antônio Carlos Zago, e quem me leva para o Red Bull Bragantino, para o Red Bull Brasil, Red Bull Bragantino, né? Foi o Antônio Carlos Zago que me liga. Então ali eu pensei assim, cara, e junto com meus pais, com a Fê, que é minha irmã, que cuida de toda a minha carreira, né, junto comigo. Que é uma craque gente, também. que é. Então a gente pensou assim, cara, eu preciso jogar, eu preciso estar em campo o máximo possível. E ali eu vi o cenário mais certo para mim, assim, né, mais correto para que eu pudesse jogar, porque era um cara que gostava muito de mim, um cara que me incentivava muito a jogar, o zagueiro jogar, porque ele também era um cara que jogava muito com a bola. Entendia da profissão, né? Exato, então me ajudou muito, é um cara extremamente importante para mim, assim, dentro da minha carreira. E aí ele me leva para lá. E aí eu chego como um dos caras mais novos lá. E aí a gente consegue um grande ano, não só no Paulista. Até meu contrato era só até o Paulista, porque eu disse, cara, eu quero jogar o Paulista e quero voltar para uma Série A. Quero jogar Série A, né? E aí eu faço um bom campeonato paulista. A gente é a melhor campanha da primeira fase com o Red Bull Brasil. Campeão do Troféu do Interior. E aí eu tenho a possibilidade de sair para outro clube, até eu recebo a proposta de alguns clubes da Série A, mas os caras me colocam o projeto da Série B com o Red Bull Bragantino e de tudo que eles idealizavam e que eu seria uma peça-chave para isso, então, até por ser um dos mais novos na época. E aí, cara, eu resolvo ficar durante o ano e para mim acho que ali foi a decisão mais acertada, assim. Eu poderia ter ido para um clube da Série A com certeza, mas eu preferi manter o desenvolvimento da minha carreira, assim, sabe? Das coisas que estavam dando certo, de um cenário que era muito positivo para mim, que eu não tinha encontrado talvez nos 2 primeiros anos. E aí eu acho que esse tempo que eu tive lá, essa maturidade que eu criei, tanto como jogador, como líder depois, virando capitão anos depois, né? Com a saída do Júlio César, que era o goleiro e capitão. Então, essa experiência que eu tive, assim, como talvez referência ali do projeto, junto com outros jogadores, me fez crescer. E como você falou, acho que pode ter sido uma maturação um pouco mais tardia, mas também acho que pelo cenário que eu encontrei nos 2 primeiros anos, a gente nem sempre... Alguns jogadores encontram cenários positivos e aí desenvolvem mais rápido. E acho que depois, a questão de não ter ido para a Europa foi também ali pela situação do Red Bull Bragantino, que é um clube que estava crescendo e que me via como um pilar do projeto, e até por isso no último ano demorou para ter toda essa negociação, acho que pela importância, e acho que me valorizou muito, assim, pelo que eu tinha construído lá dentro do clube. Lógico que não queria que tivesse demorado tanto, mas acho que me valorizou em relação à importância que eu tinha para o clube. Então, e agora acho que consegui chegar num nível que eu sempre busquei, mas acho que tudo no tempo certo. Acho que talvez tivesse acontecido antes, eu não estaria tão preparado como eu cheguei aqui ano passado. Uma coisa futebol é contexto, né? Não É sei se eu falei impressionante. muito agora, mas acho que... Não, porra, isso aqui tô entrevistado, né? Tô entrevistado. Eu sou teu fã, todo mundo no canal sabe, né? Quem me acompanha aqui, assim, sabe que é proibido falar mal do Léo Ortiz, do Federer e do Zico, dos três. E do Gerson. Pô, ano passado, deixa eu te contar como é que é o mundo aqui fora, tá, Ortiz? Ano passado eu gastei 6 meses da minha vida defendendo o Gerson.
Tipo, eu tive que defender o Gerson, para ter uma noção como as pessoas entendem pouco desse esporte. Imagina o Gerson precisar de advogado. E, cara, durante esse sofrimento aí, sofrimento não, vai, essa lentidão na transferência, tu não foi o único que sofreu, tá? Eu fiquei desesperado e a galera não entendia. Pô, mas estão querendo pagar tanto. Vou citar o nome do jogador, mas assim, não tem nada. Você não tá falando, quem tá falando sou eu. Falaram assim, pô, mas o Fluminense, campeão da Libertadores, vendeu um Nino por 10 milhões, estou querendo 12 nesse cara. Eu falei, meu caro, está barato. Desculpa, com todo respeito ao Nino, ele não é o índice Big Mac de preço de zagueiro. Tá barato, vai lá, paga, porque vocês vão ver depois. E aí as pessoas foram vendo, e hoje eu recebo direto esse retorno. Pô, tava barato e tudo mais. Mas voltando para o contexto, assim, a tua decisão, ela realmente ela foi brilhante, provou brilhante, porque ao invés de tu ir para a Série A, para um time que de repente ia jogar com um bloco baixo, que ia te colocar num contexto de jogo aéreo, que você é ótimo, inclusive muito combativo, mas que ia ficar o tempo todo sem bola, no bloco baixo, sem te dar a oportunidade de fazer a tua corrida para frente, as tuas interceptações, que ponderada a posse de bola, eu acho que tu é o do Brasil há pelo menos uns 3 anos nessa estatística. Então você foi para um time que ia ser líder do contexto dele e fez uma baita campanha. Acho que foi a melhor campanha da Série B nos últimos sei lá quantos anos, ou na história. Acho que sim. Você jogou Não, com o Liger. Joguei. O Liger subiu com o Remo ano passado até. Sim. É um cara que eu hoje não tenho tanto contato assim de WhatsApp, de Instagram, mas é um cara que eu me dei muito bem, assim, e, cara, foi uma das melhores duplas, acho que eu tive na carreira, assim, lógico que as pessoas sempre ficam pedindo nomes mais conhecidos, mas é um cara, assim, que eu tinha uma sinergia muito boa, sabe, dentro de campo, e é um cara que, independente de eu não ter um contato tão grande, é um cara que é um amigo, assim, pra vida, provavelmente. E é canhoto, né, Léo? Porque Sim. aquele foi o último ano que não conseguiu jogar na direita. Depois disso, por mais que o Red Bull contratasse o Natan e tal, aí tu começou a zaga com o Fabrício, aí o Fabrício esquerda, direita e você para a esquerda. Depois eu não lembro quem foi, você continuando do lado esquerdo. Aí você veio pro Flamengo, pô, cara, o cara vai jogar na direita, tá? E aí você assume e você próprio consegue galgar o seu máximo, né? E talvez seja isso. Agora, cara, eu vou pro futsal aqui, aproveitando que tu é filho de craque, irmão de craque e tudo mais. E assim, misturando as modalidades, o teu pai, ele é um dos maiores jogadores da história do futsal. Então, você nasceu nesse berço de ouro, digamos assim, e durante o auge do próprio futsal, né? E o Rio Grande do Sul era um berço do futsal, né? Talvez a redução da projeção do futsal seja muito reflexo do próprio abandono do futsal pelo Rio Grande do Sul, mas isso é papo para quando eu conversar com o seu Luiz aqui. O teu pai, ele era pivô e tu tentou ser pivô também. Só que no futsal, talvez o que tenha de mais perto do camisa 10 é o zagueiro, que é o fixo, ou é o central, dependendo da região do Brasil. Aí. Aqui no norte a gente chama de central, mas é fixo no sudeste. Cara, e tu não quis ser fixo. A vida inteira tu andou teimando com a posição errada e tal, porque como é que foi pra tu virar zagueiro, cara? Que te colocou lá? E será que hoje no futebol de campo, você é uma espécie de fixo? Bom, eu comecei logo que eu comecei a jogar futsal, assim, nos primeiros passos, vamos dizer, eu era pivô realmente. Como eu falo, tipo, quando criança o cara é atacante ou ele é goleiro, né? Ninguém quer ser zagueiro, ninguém quer ser no campo, ninguém quer ser lateral, ninguém quer ser volante. Ou o cara é atacante ou o cara é goleiro. E no futsal não muda muito, né? Normalmente ou o cara é goleiro ou o cara é pivô. Então eu jogava muito de pivô, eu gostava, né? O cara gostava de fazer gol e via meu pai também, assim, peguei o final da carreira, principalmente ali, que eu tenho a lembrança, assim, foi mais pro final da carreira. Ele fez 1.500 gols na carreira, né? É um negócio então, desse, né? Se tem um cara que tem tudo anotado e estatística e planilha de coisa, é meu pai. Ele faz minha hoje em dia ainda. Ele tem tudo no céu. Nos aplicativos lá. Os jogos que eu tomei amarelo, os jogos que eu tomei vermelho, então ele tem tudo anotado. Eu tenho certeza que ele tem mesmo. E aí, quando eu depois
jogava futsal, jogava também futebol 7, também uma escolinha, e aí eu sempre joguei mais para frente. Quando eu vou para um clube que jogava campeonatos mesmo, estadual, não sei se fala metropolitano aqui também, que é campeonato da cidade, assim, aí que era um negócio mais sério, entre aspas, assim, que o meu treinador até era o André Jardini, que hoje é o treinador do América e foi treinador da seleção olímpica, que é o cara que também bom, eu vou chegar nessa parte. É o cara que também me leva para o campo depois. Ele, ele, ele sempre já me conhecia antes, por ele conhecer meu pai. Então, ele já me conhecia e ele, nesses testes assim que teve do Gaúcho, que era o nome no clube lá, ele me colocou mais de fixo. E então eu sempre comecei a jogar mais atrás e eu comecei a gostar. E aí, quando jogava uma pelada com meu pai, jogava uma pelada de final de semana, alguma coisa, eu comecei a gostar de, tipo, marcar ele. E a gente jogava muito no corredor de casa, jogava muito na rua, ali na frente de casa com meu pai. Eu comecei a gostar de ter esses desafios, assim, que eram impossíveis na época, né? Porque meu pai dispensa comentários, né? Então, sempre foi um desafio para mim. E aí eu comecei a criar isso dentro de mim. E aí eu comecei a gostar de jogar mais atrás, por ter sempre um passe bom, esse entendimento de antecipação acho que eu sempre tive, então me facilitou muito para jogar de fixo. E bom, passou esses anos assim jogando de fixo no futsal e eu comecei a gostar. Na época, passou alguns anos depois, o futsal acabou, o futsal competitivo acabou em Porto Alegre. O Gaúcho era o último que tinha em Porto Alegre. Então aí os meus caminhos a seguir ou era ir para o interior, sair para o interior e jogar em algum clube como a CBF, que é em Carlos Barbosa. Tinha outros times em Caxias que eram não tão próximos de Porto Alegre, então ficaria mais difícil. E meus pais também não tinham como sair para ir junto. E meu pai sempre foi muito... ele sempre colocou, e corretamente, né, sempre colocou o estudo em primeiro lugar, né? Então ele falava assim, cara, pode fazer tudo, mas o principal é o colégio. Se em algum momento faltar dedicação para o colégio, o resto tudo vai cair, né? Vai cair futsal, vai cair o que vocês quiserem fazer fora. Minha irmã também sempre foi muito ligada ao esporte, então vai cair o resto. Então a dedicação no colégio é principal. Então acho que ele teve um receio em relação a eu sair de perto, sair de Porto Alegre e largar o colégio, né? E dar uma largada no colégio, e aí, cara, ele não aceitava isso. Então eu fiquei boa parte assim sem jogar futsal competitivo. Aí eu voltei para aquela escolinha que eu falei de futebol 7, assim, que disputava campeonatos estaduais, disputava campeonatos nacionais de futebol 7. E, cara, caminhava para ia para um caminho assim de que eu não iria seguir, né? Porque em algum momento o futebol 7 não ia me dar um caminho, um futuro, né? Só faltava ir para Kings League. Desculpa o parênteses. E aí, mas talvez fosse o caminho se tivesse, né? Porra, E não, aí, para. É todo eu sei. E aí, cara, eu comecei a jogar algumas peladas assim com meu pai. Eu já tinha 15 anos por aí. E nessas peladas o André Jardini também jogava. E ele, na época, era também treinador do Sub-20 do Inter. E aí o André me conhecia muito bem por todos os anos que a gente trabalhou junto no futsal e a amizade que a gente já tinha. E eu me lembro que depois de uma pelada dessa, assim, que eu já conseguia jogar tranquilo, assim, com eles, né? Ele falou assim, cara, eu acho que você tinha que tentar o campo. Tipo, porque daqui a, sei lá, 10 anos, você vai estar aqui no mesmo lugar, disputando essas peladas, arrebentando com a pelada, porque tipo, você tem qualidade para isso, e talvez arrependido de não ter sequer tentado jogar campo. Porque eu sempre tive muita restrição, assim, eu sempre quis jogar muito futsal por conta do meu pai, por conta de gostar muito de jogar futsal. E eu precisava de uma adaptação no campo, né? Era um tempo de adaptação, não é tão simples assim você mudar. Apesar de você levar muitas coisas, você não consegue chegar e já... Bom, a gente viu aí diversos jogadores que foram do futsal para o campo, como o próprio Falcão. O meu pai também chegou a jogar campo por alguns anos. E a dificuldade que é de você se adaptar mesmo você tendo um talento incrível, como o Falcão teve. Então, você precisa de tempo para conseguir desenvolver isso dentro de um campo totalmente diferente, né?
um lugar totalmente diferente. E aí isso me fez refletir muito. E aí eu falei, cara, é verdade, eu acho que eu tenho que tentar, tenho que aguentar mais tempo para que eu possa me adaptar, possa conseguir desenvolver e desfrutar disso, né? Talvez porque antes eu não desfrutasse tanto do campo. Eu desfrutava do futsal, mas não conseguia desfrutar de jogar campo. E aí eu resolvi fazer o teste, o André me indicou, eu fui lá, fiz o teste, aí passei. Acho que o primeiro ano foi de grande adaptação, assim. E aí até surge a história. Já no sub-20, Léo? Não, foi no sub-16. Era segundo ano, era primeiro ano de sub-17, né? Que fica dividido em 2 anos, né? Então eu fui com 16 anos, eu comecei a jogar campo, assim, me dedicar fortemente, né? Assim. E aí quando eu decido ir para o campo, eu converso com o André, assim, cara, eu vou o que você acha que eu tenho que ir de zagueiro? Daí ele falou, não, eu acho que você tem que ir de volante, porque você tem uma boa visão de jogo, você tem um bom passe, acho que ali vai ser onde você vai conseguir fazer o jogo andar e isso, né? Aí, beleza, eu escolhi de volante. E, cara, para mim, assim, eu consegui me adaptar muito, mas sempre foi muito complicado, assim, a questão das distâncias que eu tinha que percorrer como volante. Com a bola, para mim, sempre foi muito tranquilo jogar, porque você constrói, está mais perto do gol, você consegue ajudar a construção da equipe. Mas para mim sempre foi muito difícil, assim, até por estar acostumado com dimensões menores, né? Então acho que isso também foi uma adaptação do meu corpo, assim. E eu passei acho que 3 anos jogando como volante. E aí no meu segundo ano de sub-20, os três principais zagueiros eram da mesma idade que eu, 96, e eram jogadores que iam muito para a seleção, iam muito para a seleção de base. E alguns eu acho que também machucaram, e aí eu comecei a completar ali, por estar ainda nos mais novos, né? Porque tinha os caras que eram terceiro ano de sub-20 já, e eu comecei a completar de zagueiro. Então, porque eu era reserva como volante, eu completava como zagueiro. E aí eu comecei a gostar, porque eu estava sempre de frente para jogar, eu não jogava mais de costas ali, que é sempre mais complicado, né? Isso foi uma adaptação minha até ano passado, quando eu tive que jogar de volante, de conseguir sempre estar olhando para trás e conferindo onde vai vir a pressão, mas eu sempre me senti muito mais confortável de jogar de zagueiro, porque você joga de frente, você pode construir mais tranquilo, assim, né? E a questão da antecipação e de leitura de jogo, de controlar o espaço que está nas costas, então isso me facilitou muito. E aí eu comecei a treinar, comecei bem, em alguns jogos eu entrava de zagueiro, eu comecei a jogar em alguns momentos de zagueiro e comecei a gostar, até que teve um momento que eu já estava jogando direto de zagueiro e surgiu a possibilidade de voltar para volante. E aí eu falei, não, agora eu não quero voltar, agora eu acho que eu achei o meu lugar aqui. E aí, essa transição, assim, Nisso os caras de seleção já estavam no teu banco já. Nisso, alguns já foram para o banco, outros acabaram subindo para o profissional, abrindo vaga também. Mas, cara, foi algo que eu ainda acho assim muito engraçado, porque eu falei assim, eu era o que tinha menos, nunca fui para a seleção de base e esses caras foram muito. Acho que um chegou no profissional ainda, e teve certo assim, sucesso, assim, chegou na Série A, é o Eduardo Bauerman, que foi um cara que chegou na Série A, teve um nível bom, e outros dois que nem chegaram nesse nível. Então, até por aquilo que eu sempre falo de estar aberto a desenvolver coisas e sempre crescer, independente e evoluir, independente do nível que tu tá, acho que isso me fez ir passando aos poucos e escalando aos poucos os outros. Cara, essa resposta foi uma aula e assim, ela condensa várias perguntas que eu ia te fazer, e aí eu vou passar um pouco para a quadra, continuar na quadra, né? Eu percebo, né? Enfim, stalkeando você nas redes sociais, eu percebi que nas férias você fez um tour, você foi para Chicago, né? Cidade linda, e, cara, passou todo o tempo em quadra, né? Assistindo esportes de quadra, desde o hóquei até futebol americano também, mas mas aí basquete também, e cara,
o basquete, por exemplo, eu sempre falo isso, e tu vai me dizer se eu estou errado. O basquete passou por uma revolução antes do Stephen Curry, que para mim foi a principal revolução que simboliza a evolução física do esporte. Claro que teve o Magic Johnson lá atrás, mas o Kevin Durant e o LeBron James, para mim, eles foram um marco porque eles tinham a habilidade de um armador e físico de pivô. E eles eram alas, né? Small forward, não sei nem como é que chama esse primeiro ala armador, e às vezes até ala pivô, ala armador. Isso. Só que eles iam bater bola, eles iam pegar a bola e bater bola na saída de bola. Será que isso, somando o que eu te falei do fixo, será que você, não só você, o Léo Pereira, agora o Danilo, zagueiros com muita qualidade de construção, são mais do que, vamos lá, um fruto, mas vocês são um produto de uma revolução do esporte que essa evolução física possibilitou? Será que o espaço está tão concorrido no campo como é concorrido na quadra e agora fora daquele bloco precisa ter o armador? Tu arma mais o time do que o Arrascaeta, sem demérito ao Arrascaeta. O Arrascaeta é o 10, mas ele joga dentro do bloco, ele vai pegar muito menos na bola. Tu e o Léo pegam muito mais na bola. Ele é o cara que vai errar muito mais passe do que vocês, porque ele vai dar um passe de nível de dificuldade às vezes maior. Será que está acontecendo isso no campo também, um pouco maior? Eu acho que sim. Eu acho muito, muito legal de fazer essas conexões com outros esportes, assim, porque realmente são revoluções que tem em alguns esportes e que talvez afetem outros também, né? Então, eu acho que sim. Eu acho que hoje acho muito difícil você ser um zagueiro. E aí também cai muito no lugar que você está e na proposta que o clube identifica que é a ideal. Hoje no Flamengo eu acho muito difícil de você não conseguir ajudar minimamente na construção, e eu acho que tem que ser mais do que apenas o mínimo. Acho que tem que ser pelo menos 50%, vamos colocar assim, de ajuda nessa construção, porque, vamos lá, a gente vai pegar aí, não vou em números porque eu realmente não tenho ideia, mas qual a porcentagem que a gente passa com a bola durante o jogo, o Flamengo, contra a maioria dos times? 60, 65, em alguns momentos 70. Então, no Carioca, de 65 para mais. Para mais. No Brasileiro, do jeito que a gente vem jogando ultimamente, é 55 para mais, vamos botar. Então, 55 a 60. Na maior parte do jogo, você vai estar construindo, você vai estar com a bola. Então, se a gente de trás, que é normalmente quem tem mais espaço para começar o jogo, não conseguir entregar essa bola numa situação confortável para Arrascaeta, para Gerson, para Plata, seja para quem for ali que esteja entre linhas ou que esteja no ataque, o time vai ficar sempre faltando alguma coisa, porque vai ficar muito mais fácil de você marcar esses caras. Porque aí você encurta as linhas, o espaço fica menor, o quadrado ali dentro do meio entre zagueiro, lateral, ponta e o médio central ali, ele vai ficar muito menor, porque eles vão dar mais espaço para os zagueiros e também numa questão em um time que marque alto a gente também. Porque se pressionar os zagueiros e o zagueiro toda hora quebrar a bola ou não conseguir dar um passe de qualidade, não conseguir jogar sob pressão, o seu time vai estar sempre perdendo essa bola, e aí talvez essa porcentagem que hoje o Flamengo tem com a bola, como a gente falou, de 55 para mais, ou no Carioca de 65 para mais, ela vai só diminuir. E aí você vai passar menos tempo com a bola. E querendo ou não, aí é uma questão matemática. Quanto menos tempo com a bola você tem, menos chance de vitória você vai ter, menos, talvez, na maioria das situações, menos chance você vai criar. Então, acho que é muito contexto também de time, mas na maioria dos times hoje, de topo do Brasil e principalmente da Europa, é difícil você encontrar jogadores que não têm uma capacidade, em alguns times, pelo menos mínima, ou de, como eu falei, 40%, 50% de condição de ajudar o time nessa função. Então, eu acho que hoje eu ainda falo que essa parte com bola nossa dos zagueiros, tanto minha, como do Danilo, como do Léo,
de construção é um plus para o zagueiro, mas hoje eu já vejo muito mais do que anos atrás, hoje eu já vejo muito mais como uma coisa extremamente importante assim para o futebol de hoje em dia. Eu, na minha humilde opinião, acho que você é muito humilde quando fala que é um plus. Eu acho que hoje em dia é de fato necessário. Assim, você é quase que um desemprego estrutural. Se quando o zagueiro não tem isso, ele não joga em determinados times, como você falou. Não joga na seleção brasileira, não joga. Eu conversei com o Hever aqui, foi uma espécie de antecessor teu, né? Jogou no Flamengo também, na zaga pelo lado direito, durante algum tempo, foi capitão do Flamengo, né? Conversei com o Hever aqui e fiz a seguinte comparação, me disse se tu concorda, né? Perguntei para ele, né, Hever, na época que tu tava na base, né, anos 90 ali, se o Léo Ortiz e o Everson, tá? Everson, goleiro do Atlético, e o Léo Ortiz fossem para uma peneira, você acha que o Everson ele ia ter sido aprovado para ser zagueiro e o Ortiz aprovado para ser 10? Faz sentido isso, Ortiz? Eu acho que sim. Eu acho que antigamente com certeza as pessoas teriam essa visão. Até por isso eu acho que ainda fala um pouco com essa questão de ser um plus ainda, né? Eu acho que ainda as pessoas, algumas têm essa visão mais antiga, mas eu acho que cada vez mais, como eu disse já algumas vezes, né? As pessoas vêm percebendo que o futebol mudou, o futebol evolui, e assim como no basquete, o que as pessoas fizeram, o que as pessoas fazem hoje não é melhor do que os caras faziam nos anos 90, nos anos 80, era só porque é um processo de evolução do esporte, né? Acho que a recuperação fica melhor, o jogo fica mais intenso, os jogadores têm a capacidade de se preparar melhor, então o jogo acaba ficando diferente, acaba crescendo em partes físicas e técnicas e mentais, e tudo é uma evolução, né? Então, acho que hoje é muito necessário. E a gente via, eu vi pouco, mas jogadores da década de 90 com uma capacidade de construção muito grande lá de trás, né? Mas que também tinham as capacidades defensivas, mas que às vezes as pessoas valorizavam muito mais o defensivo e não viam tanto essa parte ofensiva. Mas isso já existia há muito tempo. Acho que, como você falou, o Hever, lógico, é um cara mais recente, as pessoas têm uma lembrança maior, mas acho que sim, acho que caras que têm essa característica técnica com a bola mais afiada, às vezes as pessoas têm essa visão e esquecem, e eu gosto de falar que às vezes as pessoas esquecem da parte defensiva, às vezes tanto minha como de outros zagueiros técnicos, por causa da bola no pé. E às vezes as pessoas falam como se a gente não fosse um zagueiro também na hora de ter que defender, né? Então acho que as pessoas estão entendendo cada vez mais a importância dessa capacidade de sair com a bola desde trás, de construir o jogo às vezes dentro do campo adversário, né? Às vezes de fazer uma condução para atrair, para poder gerar esse espaço como eu falei, para um Gerson, para um Arrascaeta. Às vezes essa condução faz com que um volante ou com que um ponta tenha que saltar para pressionar, e aí você faz um terceiro homem, você consegue limpar e achar o cara. Então, acho essas características hoje são muito importantes, né? Lógico que cada um do seu jeito, tem caras que não correm tanto risco, mas conseguem construir de uma forma muito efetiva. Tem outros jogadores que, com um pouco mais de risco, às vezes vão tentar um drible no atacante para achar. Eu acho que são formas diferentes, mas acho que a efetividade de construção, acho que hoje é praticamente imprescindível no futebol. E você tem razão, o Juan era muito bom com a bola, o Aldair era muito bom com a Sim. bola, o Lúcio era muito bom com a bola também, tinha condução, às vezes chegava até dentro da área do time adversário, e assim, da seleção brasileira, Thiago Silva era muito bom com a bola, o Marquinhos também né, ainda teu colega, o Davi, sempre foi brilhante também ali com a bola, e realmente sempre teve esse estigma de que se o cara é bom com a bola, ele não pode ser. Léo, tem gente que até hoje não sabe que tu é rápido, porque como tu corre pra frente, nunca te veio correndo pra trás, as pessoas não sabem que tu é rápido, tu é um zagueiro rápido. Conta pra galera aí que tu é um zagueiro rápido, ver se a galera acredita. Então, cara, eu acho que, como você falou, eu tenho essa facilidade de, em alguns momentos, conseguir ler o jogo de uma forma que me faça correr menos, mas eu
acredito total na minha capacidade de recuperação em algumas situações, porque como você falou também, quando a gente vinha falando sobre a coragem de jogar em linha alta, não é porque a gente vai jogar em linha alta sempre, vai pressionar sempre, e o Felipe fala muito disso também, né? A gente vai procurar pressionar sempre, mas em algum momento a gente vai enfrentar um time que vai conseguir sair da nossa pressão em algum momento. E aí a gente precisa estar preparado para correr para trás, para baixar o bloco em algum momento, ou se não der para baixar o bloco, a gente vai estar com a linha alta e os caras vão conseguir lançar no nosso costas, e a gente tem que estar preparado para correr para trás e para disputar essa velocidade, para poder conter ali o adversário, fazer o nosso time voltar e os caras tirarem a bola de perto do nosso gol de novo. Mas acho que eu confio tranquilamente assim na minha capacidade de recuperação. Acho que tem outros zagueiros rápidos. O Léo é um zagueiro rápido também, e às vezes as pessoas esquecem disso. Mas acho que eu sempre fui muito preparado. Acho que essa coragem também faz com que eu consiga me manter ali na frente e confiar em algum momento que eu tenho que disputar a velocidade com o atacante em algum momento. Mas óbvio que eu procuro sempre ter a escolha certa no momento, né? Se eu acho que a escolha certa é eu saltar e fazer com que a gente brigue por uma bola no meio do campo, é muito mais importante do que eu ter que correr para trás e a gente ter que baixar o bloco. Ninguém quer defender em bloco baixo, né? A gente quer estar sempre defendendo em bloco alto. E muitas dessas recuperações que a gente tem ali na intermediária, ofensiva ou no meio campo mesmo, nos geram situações de gol logo em seguida, porque a gente consegue... nós temos defensores, acho que não só eu, mas que outros ali que também conseguem recuperar a bola achando já um passe para frente e nos gerando outra situação de gol. Acho que essa é a principal ideia do nosso estilo de jogo quando a gente está nessa marcação alta. Que deve te amar, ser apaixonado por você e pagar, inclusive garrafas de vinho, obras de arte ou qualquer que seja o seu presente favorito, é o Pulgar, o De La Cruz e o Gerson. Se esses caras não gostarem de ti, acabou, porque acaba que, como você corre para frente, o Arrascaeta, esses caras têm que correr menos para trás. E é matemático também, né? Você faz com que os caras consigam ser mais intensos e joguem dentro do contexto que eles gostam, né? Então acaba que é um efeito em cascata. Não, e são caras que facilitam muito o meu jogo também. São caras que gostam de correr para frente, fazer essa pressão, e isso ajuda muito a gente também. Eu acho que, num geral, assim, coletivamente, a gente está com um entendimento muito grande, uma conexão, acho, não só minha ali, mas de todos os jogadores que jogam atrás, com os jogadores que jogam na frente, do quão mais fácil fica quando a gente consegue ter esse link de pressionar lá os zagueiros, os laterais, o goleiro, fica muito mais fácil para quem está atrás, e aí também, consequentemente, fica fácil para eles que não tem que correr para trás para baixar o bloco, para ter que dar esse pique para vir marcar os volantes. E quando você marca correndo para frente, é muito mais fácil do que você ter que se deslocar metros para trás, né? Então, acho que é uma conexão. Eu sou fãzaço de todos ali, que facilitam também muito nosso trabalho quando a gente pode construir. A gente sabe que pode dar passe forte para eles, que eles têm qualidade para caramba para dominar, para jogar em um toque. Acho que o time em si, assim, não muito falando técnico, em nomes, mas todo mundo sabe jogar bola, né? Estão muito coletivamente assim conectados com o que o Felipe quer e com o estilo de jogo que o Felipe quer colocar, né? Legal. Léo, eu tô já caminhando para nossa reta final, tô abusando bastante já do nosso convidado ilustre. Léo, aqui atrás de mim tá o Zico ali meio fora do enquadramento, mas aqui atrás está o Federer, né? E eu tenho dois exemplos que eu gosto de dar, e aproveitando que você também você é uma segunda geração de família de esportista, né, de altíssimo nível. O Federer era filho de um casal de classe média que pouco se importava se ele ia ser astronauta, tenista ou jogador de futebol, que ele quase foi. Já a Serena Williams e a Venus Williams, elas cresceram, quando elas eram bebês, elas tinham uma bola de tênis alcançável ali no berço para que elas tivessem contato com bola de tênis, e elas foram forjadas como jogadora de tênis desde o primeiro dia de vida. Você é filho do Ortiz, que é um dos maiores jogadores da história de uma das modalidades
que mais foi querida pelo brasileiro nos anos 90. Cara, como que foi a vontade dele para que tu fosse? Como que foi a tua autocobrança, a tua cobrança interna, a cobrança da sociedade para que tu fosse? Porque às vezes eu olho para alguns treinamentos de base, treinamento de escolinha, e, cara, desculpa, parece que tem alguns pais que fazem exploração infantil dos filhos. É como se fosse um trabalho infantil. Tá em um nível que eu acho até que tá bem perigoso, assim, para a saúde mental das pessoas e etc. Como que foi a tua experiência com o seu Luiz Ortiz? Bom, assim, dentro de casa, cara, assim, e falando não só dele, mas da minha mãe, e consequentemente da minha irmã também, né? Mas quando na nossa criação a gente era muito jovem, muito novo, então a Fê também não tinha essa, como eu vou dizer assim, propriedade para dar uma pressão sobre alguma coisa, né? A gente vivia o mesmo ambiente, assim, e a Fê também gostava muito de esporte, como eu falei, mas assim, pressão dentro de casa zero, sobre tipo eles escolherem o que a gente vai fazer zero, assim. O que eu sempre falo é que meus pais, né, sempre falavam assim, independente do que tu escolher, eu só quero que tipo o que tu escolher tu faça com a dedicação máxima. Se tu vai virar jogador, se tu vai virar arquiteto, médico, cara, o que tu escolher tem que se dedicar 100% àquilo. Então essa foi sempre, assim, passando já para a parte de quando você vai meio que decidir o que você vai fazer, né? Lógico, quando criança, meu pai sempre incentivou esportes, mas nunca escolheu, tu vai jogar isso, tu vai jogar aquilo. A Fê jogou futsal, a Fê fez aula de tênis também. Eu sempre optei mais pelo futsal, sempre gostei mais de jogar futebol, futsal. Então, mas nunca meu pai, como eu já tinha falado na resposta mais atrás, nunca colocar isso na frente do meu pai, assim, não tinha nem conversa, assim, não tinha nem conversa. Podia ter um jogo no final de semana da escolinha, mas se eu tinha que estudar e eu não estava bem, não tinha nem possibilidade, assim, de escolher, não, vou jogar, não. Era 100% o colégio, assim, e o resto era para eu me divertir. Então, e meu pai sempre fala isso, assim, mesmo quando eu fui para a competição ali no Grêmio Náutico Gaúcho, como eu falei, com o André Jardini, meu pai sempre fala que ele conversou com o André, ele vai jogar, ele vai para, eu deixo ele ir e tal, mas eu quero que ele se divirta, que ele aprenda o jogo, que tu ensine o jogo para ele, que tu ensine como jogar o futsal, né? Assim, mais da parte profissional, assim, né? Tipo, entender posições, entender movimentações. Então, esse foi sempre o objetivo do meu pai, que eu me divertisse, né? E até fazendo um paralelo, como tu falou, em relação à pressão que as pessoas colocam, eu acho que as pessoas têm essa ideia, mas eu acho que muito vai acontecer ao natural. Acho que quanto mais pressão você coloca em cima de uma criança em virar jogador e se preparar, eu vejo às vezes crianças muito novas fazendo, sei lá, academia para jogar numa escolinha, ou sei lá, fazendo alguma coisa que daqui a pouco é um momento da criança se divertir, sabe? Da criança divertir, aproveitar o jogo, aproveitar, conhecer novos amigos, diferentes do que ela tem na escola. Então, tipo, e claro, depois de um tempo, se realmente for o que ela quer, as coisas vão acontecer, sabe? Eu acho que tem momentos para tudo, assim. Acho que principalmente no começo é para se divertir, para em algum momento você aprender o jogo. Eu tenho dessa escolinha que eu joguei no Futebol 7, hoje meus principais amigos de Porto Alegre são caras que eu conheci ali. E caras que hoje vêm me ver jogar aqui, que são meus melhores amigos, basicamente, assim, também. Então, isso, me levou algo para a vida, sabe? Me trouxe algo para a vida. E em alguns momentos eu acho que as pessoas colocam uma pressão muito grande em crianças que, tipo, ainda estão em processos que estão muito longe, sabe? E às vezes daqui a pouco vão querer colocar o futebol na frente do colégio, futebol na frente de daqui a pouco uma escolha por uma universidade, alguma coisa assim. Até um fato que poucos sabem, assim, mas eu acho que eu estava no sub-20, ou no segundo ou terceiro ano do sub-20, e eu fiz vestibular. Eu passei no vestibular numa faculdade, eu fiz um semestre de fisioterapia. Sempre foi o sonho da minha mãe
eu entrasse numa universidade, e eu gostaria muito de ter continuado, assim, muito, me fazia muito bem, mesmo dentro do jogo, assim, mesmo com todo o cansaço de futebol, de treinar à tarde, de ter que estudar à noite na faculdade. E eu saí porque foi num momento em que realmente eu tinha que escolher onde eu ia me dedicar 100%. Porque aí já começou muito treino, às vezes 2 turnos, viagem, e aí eu não conseguia me dedicar 100% na faculdade, e aí eu resolvi apostar, não, agora eu vou me dedicar 100% no futebol, é isso que eu quero. Mas eu cheguei a fazer um semestre, comecei o segundo semestre, e pouca gente sabe disso, mas acho que isso fala muito sobre, acho que, um momento para tudo, assim, sabe? Você tem um momento para você se divertir, tem um momento para você levar um pouquinho mais a sério o futebol, mas manter o estudo, e isso vai construindo a pessoa e o que você vai escolher, e o que vai te dar prazer de fazer. Eu acho que hoje eu tenho um prazer muito grande de jogar futebol, assim, e talvez seja por, desde o início, eu não ter tido essa pressão muito grande desde criança, né? E lógico que eu sempre falo, eu sou um privilegiado de poder ter uma família muito estruturada, uma família que nunca dependeu de mim desde cedo para botar a comida no prato. Então, falando no meu caso, é muito mais fácil falar, mas eu entendo também alguns outros casos que, pô, às vezes com 12, 13 anos você é o futuro da família, de repente, a possibilidade da família conseguir sair de uma situação complicada. Então, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, não dá para generalizar, né, o que eu tive, mas acho que sempre uma pressão demasiada desde cedo é muito complicado, eu acho, porque se não vai te tirar o prazer de jogar futebol quando jovem, em algum momento isso vai pesar, porque tudo que é demais, né, tudo que é demais sempre não é bom. Essa pressão demasiada, acho que em algum momento ela vai estourar em algum momento. Léo não é inspetor criminal, mas agora atacou até de cientista social, viu? Queria te falar que foi uma baita resposta, viu, Léo? E, cara, eu vou te fazer uma pergunta rápida antes da gente ir para nossas finais aqui, já abusando pra caramba de ti. E da Fê, coitada, que tá aí atrás dos bastidores ali, só escutando esse meu papo de que é a última pergunta. Cara, talento natural ou preparação? Tem um pensador português, postulador e tal, chamado Júlio Garganta. E ele é totalmente avesso à ideia do talento natural. Só que, porra, eu tô falando agora com um cara que é craque, que tem um trejeito de jogo parecido com o do pai, que era craque, e jogava numa outra posição completamente diferente. Como duvidar do talento natural diante desse nível de evidência? O que tu pensa a respeito? Lá vai eu para uma resposta mais complexa agora, né? Não, manda bala. A gente gosta, sabe que Cara, esse canal aqui é de nerd mesmo, a gente gosta de aprofundar. eu acredito que a gente nasça com algum talento. Acho que cada um nasce com um talento para alguma coisa. Talvez alguns nasçam com um talento maior que o outro em relação ao futebol, assim, eu vou pegar mais no caso que eu estou inserido, né? Eu acho que alguns podem nascer com um talento maior para futebol, outros um pouco menos. E aí eu acho que o que vai diferenciar é a questão do desenvolvimento. Qual foi a palavra que você usou, que eu esqueci? Do talento natural ou ali a dedicação e a repetição e a prática? E aí eu acho que o desenvolvimento, a dedicação é o que vai diferenciar um ou outro, sabe? Eu acho que eu vou fazer até um paralelo a 2 jogadores que para mim foram os principais aí dos últimos anos, né, no futebol, que é o Cristiano Ronaldo e Messi, né? Porque às vezes eu vejo muita gente falando, não, o Cristiano Ronaldo é só dedicação, é só trabalho, e o Messi é só talento. Para mim não faz o menor sentido, cara. Não tem como o cara se manter no nível que eles se mantiveram durante todos os anos sem ter dedicação. É impossível você imaginar que só o talento fez o Messi ser o melhor, ou praticamente um dos melhores aí por muitos anos, por, sei lá, 15 anos, né? E também não acredito que o Cristiano Ronaldo fosse um cara zero talento no futebol e que simplesmente é um cara extremamente dedicado e que conseguiu construir do zero uma qualidade absurda dentro do futebol. Então,
eu acho que todo mundo tem um certo nível de talento, mas que eu acho que o principal é o quanto você quer, o quanto você se dedica, o quanto você está disposto a abdicar de alguns momentos da sua vida, de algumas coisas boas que a vida pode te dar, de momentos daqui a pouco com a família, momentos com os amigos, para alcançar o nível que você pode alcançar de desenvolvimento desse talento, né? Então, eu não consigo tirar uma coisa, tipo, ser só uma coisa ou outra, né? Eu acho que é um complemento, as duas coisas vão se complementar nesse meio do caminho, que é o que vai te ajudar a construir a carreira, seja no futebol, mas acredito que nas outras profissões seja praticamente a mesma coisa, assim. Boa, eu assisti a tua entrevista, divertidíssima até com o Igor Rodrigues. Cara, muito engraçada a entrevista. E lá você falou que quando foi improvisado de volante, né, ali durante a Copa América e tudo mais, hoje em dia você ia estar na Copa América, né? Isso não ia acontecer, mas quando você foi improvisado de volante, você assistia os vídeos do Rodri, né, para pegar referência. E aí isso inspirou um quadro novo aqui para mim, tá? Que vai ser a estreia agora com você. Tá? 1, 2, 3. Eu sou péssimo de nome, então eu criei esse aí. Então conta para mim um sonho, tá? Que tu ainda não ter realizado no futebol. Só vale o que não ter realizado. 2 referências dentro de campo, tá? Que te inspiraram a ser o atleta que tu és, e 3 momentos que te marcaram nessa trajetória. Podem ser jogos que você nunca vai esquecer, podem ser momentos, podem ser conselhos, mas 3 momentos. Então, um sonho, 2 referências em campo e 3 momentos. Eu acho que o sonho meu hoje, o que eu tenho muita vontade de realizar é conquistar uma Libertadores. Eu acho que é uma competição que eu acompanho desde pequeno e que eu sempre tive o sonho de participar, de poder jogar. E eu me lembro muito da primeira vez que eu disputei, dos primeiros jogos, e o quão diferente é a atmosfera, o jogo, sabe? Tipo, você jogar fora de casa, num campo argentino, no Uruguai, com a torcida totalmente diferente, com um jogo fisicamente diferente, né? Mas que tecnicamente a gente consegue também passar por cima disso. Então, é uma competição que eu quero muito ganhar, assim, uma competição que me brilha os olhos sempre de participar, porque eu sempre gostei muito, assim, dessa atmosfera mesmo, e então é um objetivo que assim, eu tenho e que eu vejo hoje muito ao alcance, né? Então, eu gosto de mirar coisas que eu sei que eu posso alcançar em curto tempo, né? Agora são duas pessoas, 2 dois atletas, referências, duas referências. Tem que ser jogador ou pode Não ser de não tem outros? nenhuma limitação, Você pode escolher. Cara, com certeza é meu pai. Com certeza é meu pai. Que aí cai no jogador e no pai, né? Então, eu acho que é um Sim. combo, não só como atleta, mas como pessoa também. É um cara que eu admiro muito, assim, não só pela criação que ele deu pra gente, mas que ele e minha mãe deram pra gente, né? Mas e também como atleta, que eu peguei boa parte, assim, e pude trazer muitas coisas para mim, em questão de ética, de comprometimento de trabalho, sabe? É um cara que, mesmo depois que parou até como coordenador, como o que ele trabalhou ali no Inter, as coisas que ele fez ali no Inter, ainda como coordenador da base, ou seja, outra função que ele exerceu ali, eu via a dedicação que ele sempre teve, né? E aí batia muito com o que eu falei antes de o que você vai fazer, você faz com 100% de dedicação, né? Então, ele é um cara que eu tenho admiro e tenho sempre como referência. Outra pessoa... Ajudou a revelar uma turma, né? E não foi só o Léo Ortiz que ele ajudou a revelar, né? É, Alexandre Pato, Tyson, tudo desceu pro futsal para fazer o projeto dele, né? É incrível essa história. Outra pessoa, deixa eu pensar. Cara, eu vou ir para outro esporte, até porque são caras que eu me identifico e eu procuro muito, assim, histórias e documentários e coisas assim. Eu gosto muito do talento, assim, mas eu gosto de histórias também de caras que se dedicavam muito e que abdicavam de muitas coisas para poder chegar onde chegaram, né? E às vezes, como eu disse, tecnicamente eles não eram talvez tão bons quanto os melhores
mas eles conseguiam competir no mais alto nível com os melhores por conta da sua dedicação, assim, e ele... Eu vou falar vou falar um e-mail, né, porque é outro cara que eu admiro, mas Se quiser falar mais, pode falar também, estamos aqui. É o Kobe Bryant, que é um cara que eu tenho até tatuado no braço, que é um cara que, em relação à dedicação, assim, a mentalidade que ele tinha, acho que também é um cara com um talento muito grande, que às vezes as pessoas subestimam, mas que conseguiu chegar num nível talvez inimaginável por conta do trabalho duro, da dedicação diária, do acordar 4 horas da manhã, treinar, tomar café, voltar para treinar de novo. E isso ele fala muito nos livros, nos documentários que tem, nas entrevistas dele. E o Tom Brady é um cara que eu também gosto muito de acompanhar pela trajetória dele, assim, de ser um cara escolhido na sexta rodada do draft, se não me engano. Então, um cara totalmente subestimado, que fisicamente não era o cara, com certeza não é um cara provido disso, mas que mentalmente era muito forte e conseguiu ser o maior da história do esporte dele, sendo um cara de sexta rodada. Então, são dois caras que eu admiro muito por essa mentalidade. E o Brady, eles protegiam ele porque sabiam que valia a pena, né? Sim, ele não tinha o que o Russell Wilson tem ali de se movimentar, de sair do pocket, mas o que ele tinha de precisão era um absurdo, né? Exato. E 3 jogos, vamos lá. A minha estreia, com certeza, Inter e Oeste. Acho que foi 4-1 pro Inter, se não me engano. Eu dou uma assistência também. É um jogo inesquecível para mim, assim, porque é o meu primeiro jogo como profissional. Eu tava extremamente nervoso e ansioso e a diferença do jogo de base para o jogo profissional é muito grande, então foi uma virada de chave ali para mim, assim, e eu consegui fazer um grande jogo, então me marcou muito, assim. Acho que já a estreia sempre seria marcante, mas do jeito que foi mais ainda. Deixa eu pensar. Eu acho que a minha estreia no Flamengo também foi muito marcante, porque se tinha uma expectativa muito grande, até por tudo que aconteceu, assim, né? Que aconteceu durante a negociação, do tempo que eu demorei para estrear, então estava muito ansioso para saber se eu conseguiria corresponder, né? Acho que todo jogador tem esse questionamento, assim, né? Quando você troca de clube, quando você vai para um clube de um nível tão alto como o Flamengo, você tem esse questionamento em alguns momentos se você tem realmente condição de estar ali, né? E fez o gol, inclusive. Fez um gol. E cara, eu acho que eu gostaria de pegar um do Red Bull Bragantino, porque eu acho que é um clube que tem uma importância muito grande na minha trajetória. Então, eu acho que eu vou escolher a minha estreia na Libertadores também. Se não me engano, é um jogo contra o Nacional do Uruguai, um clube de tradição. E também foi algo marcante, assim, para o projeto também, sabe? Eu, por ter chegado no início do projeto Red Bull Bragantino, na Série B, ter passado os anos, acho que foi 2 anos depois, eu acho, que a gente subiu em 2019 e a estreia foi em 2021. E a estreia na Libertadores foi em 21 ou 22? 22, eu acho. 22, perdão. 22. E foi algo muito marcante, assim, para o projeto, sabe? Para a cidade, receber um jogo de Libertadores. Então, ali eu acho que também foi acho que já tinha valido muito a pena a escolha que eu fiz, mas ali valeu a pena a escolha pelo projeto, a escolha pelo o clube também. Acho que ali valeu a pena tudo que eles fizeram para construir o Red Bull Bragantino, né? Essa fusão, vamos dizer assim. Então, ter disputado uma Libertadores ali foi algo realmente muito marcante para mim. Então, vou parar por aí, porque senão eu vou trazer mais uns ali, porque também o jogo da Copa do Brasil agora, para mim, do título da Copa do Brasil foi muito importante, assim, para coroar o objetivo que eu tinha de chegar no Flamengo e vencer grandes torneios. Então, eu consegui no primeiro ano vencer a Copa do Brasil. Lógico que levantar uma taça com o Flamengo só te dá mais fome de vencer mais outras. Então, acho que foi importante em relação a isso também. E tu acabou com o jogo no primeiro jogo da final, aí cometeu um erro ajudou a construir o placar. Uhum.
pra caramba, ajudou absurdamente a construir o placar. As 2 primeiras jogadas de gol começam em ti, e aí você comete uma falha. E eu lembro que eu fiquei de olho, assim, porque, como eu te falei na primeira pergunta, né, o mental, ele é muito claro que a tua confiança é num nível muito alto, e você ainda não tinha tido um revés no Flamengo, um jogo ruim, ninguém tinha visto um jogo ruim. E ali você fazendo o que você faz de muito bom, orientando ali e acaba falhando o passe, a bola fica mascada, gramado do Maracanã, enfim, a bola fica, o Flamengo toma o gol, cara, a câmera, o editor de imagem, o produtor, ele foi muito feliz, ele te filmou e você tava, assim, eu acho que se você pudesse se socar, você teria se socado, você tava revoltado, claramente indignado com aquilo, e depois o Atlético ganhou confiança e você foi perfeito ali depois, defensivamente, né? Sim. Sim, eu acho que o principal para mim ele foi como eu me portei depois, sabe? Eu acho que como eu falei já acho que na primeira pergunta em relação a erros, né? Eu no começo eu fiquei, cara, fiquei pensando em diversas possibilidades que eu podia ter feito, que talvez não gerariam a chance de gol, mas eu fiquei muito, cara, é uma coisa que eu faço sempre. Então eu não posso me culpar por isso. Não posso me culpar, lógico, depois de cabeça fria, lógico, com a cabeça quente você fica, como você falou, querendo se socar e tipo, o que eu fui fazer? Mas eu acho que com o passar do tempo ali, eu acho que me perdoei em relação a isso, porque realmente eu vi que, cara, é uma coisa que eu sempre faço. Então eu não posso ser um cara oportunista comigo mesmo, assim, né? De tipo, cara, dar um balão. Não é uma coisa que eu costumo fazer. Poderia ter feito? Poderia. Mas, cara, eu poderia ter tentado dar um balão e furado em bola. E aí eu ia estar, cara, eu não sou o cara que deu balão. Por que eu vou fazer isso? São escolhas que a gente toma e, como eu falei, eu não me arrependo do que eu tentei fazer e provavelmente em algum outro momento vai acontecer e, cara, eu acho que dá muito mais certo do que dá errado. Então, eu não vejo problema em correr alguns riscos em alguns momentos. Léo, pode fazer à vontade. Quando der ruim, eu preparo o edit na hora e mostro. Nesse jogo, quando acabou, eu já estava agoniado, já fazendo o edit para mostrar. Ó, primeiro e segundo gol, começa aqui, viu, gente? Então, não comece a encher o saco aí. Eu tive que advogar 6 meses pelo Gerson, né? Como eu te falei, para você ter uma ideia como o negócio é frenético. Cara, última pergunta, essa é a última das últimas. O jornalista italiano, que é fã de um catenaccio certamente, o jornalista italiano Gianni Brera, já falecido, cunhou uma vez a frase de que o jogo perfeito terminaria 0-0, porque as defesas anulariam perfeitamente os ataques e sem falhas humanas não sairiam gols. Você está ali para evitar gols, mas também é determinante para quebrar as linhas defensivas. O que você pensa sobre essa frase? Eu acho que vai um pouco também do que a gente já conversou em alguns momentos aqui, em relação a correr riscos, né? Eu sou muito mais adepto do correr riscos com a vontade de vencer do que o medo de perder, eu acho. Né? O medo de perder, eu acho que te faz virar outro jogador, te faz virar um outro time e eu acho que o medo de perder às vezes não vai te fazer ganhar os jogos. Tem mais chance de você perder do que de um empate, do que de ganhar, eu acho. Porque se você não se expõe, daqui a pouco você vai pegar algum time que vai se expor e vai te conseguir vencer na quantidade, né? Na quantidade de vezes que ele vai atacar, na quantidade de vezes que ele vai produzir e aí você vai estar nas cordas, né? Só esperando uma hora o nocaute entrar e aí você ser derrubado. Então eu sou muito mais adepto do correr riscos, lógico que, como eu falei, controlando sempre onde e o momento que você vai arriscar, mas sou muito mais adepto dessa ideia de correr riscos, tendo a vontade de vencer, tendo a possibilidade de vencer, de criar. E eu acho que você correndo riscos, você pode levar um gol. Sim, mas você pode fazer 2 e ganha o jogo. Então, é nessa ideia que eu tenho, assim, nessa ideia que eu vejo, assim. E como você falou, como o jornalista italiano falou, o jogo perfeito, ele é 0-0, não tem erro para nenhum dos lados. Então, vai ter jogos que vão ser assim, mas eu sou muito, muito mais adepto de correr riscos para ganhar o jogo e eu tenho quase certeza, ainda mais estando num clube como o Flamengo, que com a qualidade que a gente tem muito mais chance de vencer dessa forma do que sendo
conservador, entre aspas, né? Pessoal, esse foi o Léo Ortiz, tá? É tão craque fora de campo quanto dentro de campo. Eu espero ter conseguido trazer para as pessoas aquilo que elas precisavam ver, né, sobre a inteligência desse cara muito acima da média. Acho que ficou bem claro, já tinha ficado claro em outras ocasiões. Léo, sem palavras, tá? Para agradecer você, a Fernanda, putz, a assessoria do Flamengo por ter liberado, assim, sem palavras para agradecer. Sem dúvida, esse é o dia mais importante da história desse canal. Amanhã, no caso, esse vídeo está indo ao ar no dia 20, então amanhã você vai ser convocado mais uma vez para a seleção brasileira, spoiler, e eu tenho certeza que a tua carreira ela vai ser ainda mais brilhante. Obrigado por mostrar para a gente esse teu lado e por tudo que você entrega dentro de campo e faz a gente admirar. Na minha opinião, tu és um dos grandes caras da posição no futebol mundial, que por sorte nossa joga no Brasil. Que bom, que sorte é a nossa. A gente já tinha dado essa sorte com a Arrascaeta e agora estamos dando essa sorte contigo. Obrigado. Eu que agradeço não só todos os elogios, assim, mas pelo bate-papo que a gente teve. Acho que, como eu falei, acho que trazer essa outra visão, assim, do que o jogador passa dentro de campo, do que o jogador viveu durante toda a carreira. Acho que as pessoas entenderem também esse lado da pessoa também, né, relacionado ao atleta. É muito difícil você desvencilhar, né, o atleta da pessoa, mas sempre tem um ser humano dentro daquele cara que está jogando ali os 90 minutos, né? Então acho muito importante esse trabalho que você faz, que outras pessoas também fazem, e que faz com que os torcedores também vejam de uma forma diferente tudo que acontece ali dentro daquele campo, né? Então, só agradecer pela alcunha de camisa 10 da zaga. Acho que a galera gostou bastante, e fico muito feliz aí pelos vídeos. Acho que, como eu falei, eu sou um cara que zero problema com crítica. Também não me jogo lá em cima com elogio, mas também não me jogo lá embaixo com crítica. Acho que as críticas bem feitas e elogios bem feitos, com propriedade, são sempre muito válidos para qualquer jogador e sempre feitos com respeito. Então, isso é zero problema. Como você falou, se tiver que em algum momento criticar um ou outro, vai criticar, mas sempre com embasamento, sempre mostrando e sempre aberto. Daqui a pouco você ter uma discussão sadia, né? Uma discussão de crescimento, tanto para mim como para você, para que a gente entenda sempre o lado do outro e a decisão que foi tomada dentro de campo. Então, só agradecer pelo convite, e foi muito bom esse bate-papo, e mandar um salve para toda a nação aí que com certeza está acompanhando. Valeu, nação. Assim, se vocês não deixarem like, eu desisto, tá, de vocês. Eu não pedi like, porque, pô, é sacanagem ter que pedir like ainda com um cara desse aqui. Beijo a todo mundo que acompanhou esse programa. Ele fica para a história desse canal e para a história também do estudo do futebol, porque a gente precisa publicar mais conteúdo como esse, escrever mais sobre o jogo, e o Léo trouxe a contribuição dele aqui, mais uma. Valeu, e a gente foi nessa.